Vamos Gente, ver as publicações nas redes sociais de políticos. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, disse que foi um absurdo a decisão, que não há consentimento. Enfim, o Ministério está acompanhando esse assunto. Tem mais postagens aí de políticos da esquerda, como Érica Hilton, que fala que um dos desembargadores de Minas que absolveu o homem de 35 anos, que estupra uma menina de 12, está sendo acusado de abuso sexual por ao menos 4 pessoas. Mas aí ela segue a postagem. Deixa eu ver aqui a Duda Salabert. Ela disse: urgente, recebi denúncias de pessoas que afirmam ter sido vítimas de pedofilia praticada por um desembargador que participou. a Duda é mineira, tá? Ela é de Minas Gerais, do PDT de Minas. E ela fala sobre essas denúncias contra um desembargador que participou da decisão. Vamos ver, o Nicolas Ferreira também postou um vídeo falando sobre esse assunto, que não existe consentimento. Ele condena também a decisão da Justiça. Sakamoto. O Tribunal de Justiça tomou uma decisão nojenta, bizarra, com um argumento mais bizarro ainda, falando de formação de família, falando de consensualidade, sendo que nessa idade não tem discussão de consensualidade, não existe. Não é consensual, não existe isso. Não existe. A pessoa não tem formação psicológica, emocional, social para poder falar de consenso. Né? É triste que as decisões como essa acabem se reverberando, acabem se multiplicando. Não é a primeira vez, como foi colocado aqui, né? A questão, portanto, não é que essa decisão é um ponto fora da curva, mas é um reflexo de um país. Um reflexo de um país que, inclusive, não gosta de se olhar no espelho. Se eu olhar no espelho, vamos ser sinceros, tem coisas que estão conectadas com isso, que precisaria ser enfrentado. Por exemplo, é reflexo de um país cujo poder legislativo e parte da sociedade também trabalha para normalizar barbáries contra a infância, como, por exemplo, ser contra o direito ao aborto de meninas que sofreram estupro. A gente tem visto isso, tipo, é inacreditável. Você acha que é o quê? A menina sofre estupro de alguém de 35 anos, tem uma legião de pessoas, não, que o cara tem que ser punido. Mas para um grande número de pessoas, o cara tem que ser punido e só. E a menina que foi estuprada? Neste caso, ela ainda sofreu uma segunda violência, uma terceira violência, uma quarta violência, de uma normalização do ambiente dela com a ajuda da mãe e tudo, que acabou aceitando. E se morrer na mesa de cirurgia é problema dela. Entendeu? Porque com 12... Foi o que a gente viu. Uma menina de 12 anos foi alvo de um estupro, teve piquete na porta do hospital para que ela não passasse por um procedimento. Ou eu posso lembrar aqui da juíza, Saca, que virou para a menina também, uma criança, e falou: você pode segurar só mais um pouquinho? Eu lembro disso. A gestação? Para o quê? Para ultrapassar o prazo legal? E Gente. teve o de ouvir o coração também, isso. né? É verdade. Exatamente o que eu ia falar, que era puxar os dois casos, né? Tanto da menina de São Mateus, e lembrar que muitas das pessoas hoje que estão batendo bumbo e falando que é um absurdo, quando teve o caso de São Mateus, né, da menina que foi estuprada, ficou grávida aos 10, depois de ser estuprada desde os 6 anos, repetidamente pelo tio em São Mateus, Espírito Santo, ela foi negada o direito ao aborto, direito esse previsto em lei, primeiro porque foi estuprado, segundo porque havia risco de vida para ela, porque afinal de contas é uma menina de 10 anos carregando uma outra vida, né? E aí o que acontece? Ela tem o direito de interromper a gravidez por conta da situação de estupro, para não carregar o fruto da violência que ela sofreu e nem de ter o risco da própria vida. Mas aí o que aconteceu? O mundo caiu sobre a cabeça da menina e da sua família. Né, o próprio Ministério dos Direitos Humanos, na época coordenado pela então ministra e senadora Damares Alves, baixou no Espírito Santo para tentar convencer a família. Conseguiram ir para Recife para fazer o aborto num hospital de referência nesse sentido, baixou um monte de homens e mulheres de bem para ameaçar a vida dos médicos, da família, da menina, de todo mundo. Né? E aí o que acontece? Tipo, depois aconteceu esse caso que a Dani colocou. Né? Ou seja, você teve juízas, teve promotor, teve um monte de gente que tentou convencer, não, mas fica mais um pouquinho grávida, daqui a pouco ela vai ser o embrião e o feto vão ser viáveis. Gente do céu! Sabe o que parece? Parece filme de terror. E aí agora, o último lance, por isso que eu falei de legislativo, porque em novembro passado, a Câmara dos Deputados, que está tentando há um tempão tornar proibido, ilegal, o aborto em caso de estupro, né? O que ela fez e que vai afetar crianças, né, de 12 anos,
que fiquem grávidas, de 10 anos que fiquem grávidas, que 9 que fiquem grávidas. Aliás, a gente viu no Nordeste vários casos de criança que ficou grávida, queria fazer o aborto, que não aguentava aquela situação, ser estuprada pela família, gente, pelo amor de Deus. Terrível. Sabe? E aí, o que aconteceu? Só para eu terminar, Diego. E aí, os médicos foram excomungados, sabe? Numa coisa, ou seja, é um delírio coletivo muito louco. Daí, em novembro passado, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto para derrubar regras sobre aborto legal para crianças e adolescentes que tinham sido estabelecidas pelo CONANDA, uma resolução que ia ajudar crianças e adolescentes que estivessem na situação para poder fazer um aborto legal com regras. Derrubou! E aí um monte de gente comemorou, porque falou, não, uma criança não pode ter uma outra violência pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo no final das contas? Tem muita hipocrisia nessa história. Tem que ir pra cadeia o safado criminoso que cometeu esse crime. Tem que ir pra cadeia a mãe da menina que segurou isso aqui. A menina tem que ser, vítima não apenas de estupro, mas também de exploração sexual escrava. Isso aí vocês podem colocar. Isso vai analisar na OIT, em vários outros lugares da ONU, coloca isso. Como desse jeito que foi colocado, a gente pode até discutir depois. Só que também, além disso, o Congresso Nacional precisa ter vergonha na cara de parar de tentar aprovar leis que tornem a vida dessas meninas um inferno na Terra. Já não basta o estuprador?